Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Contraponto Podcast. Hoje, mais uma vez, um episódio aqui, talvez o último de 2025, porque a gente tá todo mundo querendo entrar no recesso, né? Mas hoje é um episódio muito especial, de um tema super relevante, tenho certeza que nós vamos bater um bate-papo aqui, vai ser muito informativo. Pensão alimentícia. Hoje nós vamos conversar sobre pensão alimentícia, um tema que as pessoas acham que talvez seja muito batido, muito banal, mas certamente teremos muita coisa para conversar aqui hoje. E para debater com a gente esse tema, hoje nós estamos recebendo duas jovens, brilhantes advogados familiaristas, que o Dr. Rafael vai falar o que ele acha desse bate-papo de hoje e vai trazer para que ela possa se apresentar para a gente. Vou porque eu tenho certeza que o pessoal de casa já está se perguntando quem que a gente trouxe dessa vez. A imagem já apareceu, né? Alguns já vão reconhecer pela imagem. Eu quis fazer um suspense aqui, mas a produção já soltou a imagem das duas, então já não tem suspense mais. Não é isso? Eu, inicialmente, claro, agradecer o convite, né? Por terem aceito aí o nosso convite. São duas excelentes advogadas, bem jovens, que tive o prazer de conhecer nos corredores do fórum, já tivemos processos em comum também, não é isso? É a nata campista que a gente se encontra no fórum. Todo advogado de campus, pelo menos, se conhece de vista. Pode não ter trocado uma conversa ainda, feito um processo aqui ou algo ali, mas sempre se conhece, o rosto é sempre comum. Então eu tenho aqui a doutora Tainá Salles, a Luísa Picciolini, que também pode chamar de Picciolini, não é isso? Exatamente. Ela vai contar pra gente um pouco aí de como pronuncia esse sobrenome dela, porque eu sei que tem um certo trava-língua. Doutoras, por favor, o pessoal de casa já viu o rosto de vocês, mas querem saber quem são as doutoras. Por favor, se apresenta para quem está em casa nos assistindo. Boa noite a todos. Meu nome é Tainá, sou advogada de família há aproximadamente 6 anos. Na verdade, o direito de família me escolheu. Eu não escolhi o direito de família. Comecei a atuar, a gente começa atuando, pegando qualquer coisa, né? Assim que a gente fala, pega qualquer causa. Mas aí, aos pouquinhos, foram chegando mais demandas de família, uma pensão alimentícia, uma guarda, e assim foi. Assim, o direito de família me escolheu. E eu sou sócia da doutora Luísa, nós trabalhamos juntas todo esse tempo na área de família. É um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luísa. Meu nome, a pronúncia certa é Luísa Picciolini, mas é um italiano que é brasileirou-se. Era um Picciolini, mas agora a gente fala Picciolini, a família inteira fala Picciolini. Tem umas trocas aí, mas é isso. Eu sou especialista em direito das famílias. Atuei como assessora jurídica do Conselho Tutelar 5 por uns 5 anos, ou mais especificamente lá da Baixada Campista, em Goitacazes. Lidei um pouco lá com o direito das crianças e adolescentes, mas o direito de família também me escolheu. Desde a faculdade eu estagiava na área e, por conhecer os servidores, o próprio judiciário ali que atua no direito das famílias, eu fui ingressando nessa área e estou até hoje com muito amor. Eu acho que a gente tem que saber lidar com essas questões de direito de família, saber que são relações de afeto. E é isso, também quero agradecer o convite dos doutores, dizer que a gente está muito feliz em estar aqui hoje. E é isso. Então bora, vamos falar. Agradeço a presença de vocês, dizer que esse convite já estava para sair já há tempo, né? Mas por questões de profissionais, oportunidades ainda não tinha saído, mas finalmente saiu. E o tema não poderia ser melhor para a gente poder fechar o ano, né? É um tema que, como eu falei inicialmente, a princípio, automaticamente as pessoas acreditam que seja um tema batido, fácil de lidar, mas para nós que militamos no dia a dia do direito de família, a gente sabe o quão profundo pode ser uma ação de alimentos, o quão profundo pode ter questões que são novas. Que uma coisa que eu sempre falo, que a sociedade está em constante alteração, em constante mudança. E o direito de família, por ser uma área do direito que a gente lidar cada vez mais com a vida das pessoas, essa transformação acaba sendo ainda mais impactante. E com essa evolução, a pensão alimentícia também evolui. E hoje a gente acaba discutindo não só mais necessidade e possibilidade, que é a famosa frasezinha, todo mundo sabe na ponta da língua, as mães sabem, necessidade e possibilidade é a fixação da pensão. Mas não é mais somente isso. E o objetivo desse bate-papo hoje é a gente trazer essas informações um pouco mais profundas, além da necessidade e possibilidade. Inclusive, já entrando na primeira parte do assunto, que a gente sabe que esse critério já não é mais um binômio, né? E a gente utiliza a questão não só mais do necessidade e possibilidade, mas também a proporcionalidade, que é fundamental
no momento da fixação da pensão alimentícia. Doutora Luísa, binômio, trinômio. Hoje a gente utiliza trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Com a sua experiência, que já tem já 6 anos, já pode dizer que já não é mais uma jovem advogada, porque já tem experiência. No dia a dia do direito de família, qual é o seu sentimento em relação aos processos sobretudo de pensão alimentícia, quando a gente tem que lidar com um cliente que não consegue entender que o cara ganha muito, mas a gente tem que ter prova e analisar de fato esse critério para poder conseguir uma pensão justa? Eu acho que quando a gente fala de direito de família, a gente nunca pode generalizar. A gente tem que olhar a individualidade daquele caso, daquela família, daquele contexto. Nunca vai ser uma forma genérica, não tem como a gente lidar com os casos achando que tudo vai ser igual, não vai ser igual. A gente também, hoje em dia, eu acho que se debate muito. Também a questão do cuidado, a economia do cuidado, ela está sendo bem discutida. Então, como que está sendo feito, quem que está ficando com aquela criança, quem é responsável pelaquela rotina, pelos cuidados, porque é muito importante a gente pontuar isso. E eu acho que a gente tem um cenário até judicial olhando para esse contexto, e eu acho muito importante. Eu acho que não é somente uma coisa engessada, como as pessoas chegam trazendo, dizendo que binômio é proporcionalidade, possibilidade, necessidade. É muita gente querendo a pensão e pouca gente querendo pagar. A gente tem muito esse cenário. Mas tem crianças envolvidas, eu acho que tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. E a gente consegue ver, eu acho que os juízes de campos, ao menos, esse cuidado na hora de olhar para o processo e ver que ali não é só uma demanda de necessidade, pontuar valores, tem todo um conjunto, todo um contexto por trás. E eu acho que isso é muito importante. O que eu vejo, assim, a proporcionalidade, né, ela é muito importante acrescentar a proporcionalidade no binômio. Por quê? A gente vê muito aí na internet muitas pessoas questionando, por que o filho de um jogador precisa de tanto dinheiro de pensão se é apenas uma criança? Mas a questão não é essa. A questão é que o filho, ele precisa seguir o padrão de vida do pai. Ele precisa viver de acordo com o padrão que o pai poderia proporcionar se estivesse junto com a mãe. A proporcionalidade também trata disso. O filho precisa receber proporcional à vida que o pai poderia dar, né, caso estivesse a família toda ali constituída. Então, acho que isso é de suma importância analisar. Não que a criança vai precisar de 200, 300 mil, mas se a família tivesse constituída naquele formato inicial, naquele padrão, a criança teria a condição que o pai estaria tendo, né? Então, a proporcionalidade é bom para dar uma igualdade àquela criança que foi separada, né, em razão... Um equilíbrio. Um equilíbrio. De fato, eu vejo que o conceito geral do direito à pensão alimentícia, isso já está no senso comum. Você tem um filho, menor de idade, você tem a guarda, tem um pai, você vai pedir a pensão alimentícia e o pai tem que contribuir. Isso aí está no senso comum das pessoas. E talvez por isso acreditem que a pensão alimentícia seja algo não complexo, algo simples de ser resolvido. Mas a verdade é que não é. A verdade é que quem trabalha com isso vê as suas complexidades. E como é um assunto dinâmico, que está sempre sendo alterado, um assunto que acompanha de verdade o ritmo da família. Nós já tivemos outros programas falando sobre a pensão que nós não conseguimos exaurir todo o conteúdo. Tanto que nós temos que voltar e fazer novos conteúdos para poder atualizar as pessoas que estão em casa, para poder trazer uma abrangência maior de conhecimento. Então, existe sim uma grande complexidade em relação à pensão alimentícia. E, sobretudo, uma dificuldade de nós atuarmos. Quando você tem familiares que, a genitora e o genitor, que por conta própria criam um problema. Sim. Familiares que trazem a intriga do final do relacionamento para dentro da vida do filho, para dentro da pensão alimentícia e fazem da pensão alimentícia uma extensão daquele relacionamento que deu errado. Isso. Eu sempre falo muito isso. E aí, complementando o que a doutora falou, essa questão da proporcionalidade, eu sempre falo que acaba sendo um fiel da balança nessa fixação, né, utilizando necessidade e possibilidade, porque é o equilíbrio que vai dar. Sim. Porque utilizando a proporcionalidade, que é quando o juiz vai determinar uma pensão, de modo que não seja muito aquém daquilo que a necessidade daquela criança precisa e que não consiga consumir completamente o valor que o pai pode pagar. Isso é um grande problema, sobretudo, eu não quero nem falar do judiciário campista, mas de modo geral, de primeira instância, porque exatamente pelo fato de ser,
Esse dia eu estava vendo na pesquisa, as ações de alimentos são as ações, está entre as 3 maiores ações do judiciário brasileiro. E acaba se tornando banal o tipo de processo e que o juiz recebe e analisa aquilo como se fosse matemática, de forma superficial. Sim, sim. O pai ganha isso, o filho precisa disso, a pensão... E é isso. E é uma tabelinha, tem juiz que, olha, a gente faz audiência em algumas comarcas, o juiz aqui não dá mais do que isso. É isso. É padrão. Sim. Como se fosse uma receita de bolo. Como e eu se acho fosse que algo engessado. é algo engessado. Ctrl-C, Ctrl-V, a mesma pensão que vai dar para você, vai dar para você. E isso Não existe. não existe Cada isso. tem Cada sua caso é um identidade. caso. Cada particularidade cada criança tem a sua particularidade. Hoje nós temos muitos casos de crianças, infelizmente, de autista que têm todas as necessidades especiais e que aquele processo precisa ser analisado conforme aquele caso. Isso, né? levando aquilo em consideração. Levando em consideração. Sim. E não só isso. Como eu falando, com a evolução dentro do direito de família, muitas questões têm que ser colocadas no processo que ultrapassam essa questão, essa lógica matemática de análise de despesa. Não existe uma matemática fixa, né? Exatamente. E o que eu, às vezes, bato de frente com alguns juízes aqui é exatamente isso, de não dar nem, inclusive, a oportunidade de a gente falar. Tem coisas que a gente está falando que não sabe nem o que a gente está falando. Doutor, mas isso, uma vez eu ouvi daqui, não, doutor, isso aqui a gente não trabalha com isso, não. Porque eu fui falar da perspectiva de gênero e do cuidado. Sim. Não, doutor, isso aqui é só lá no Rio Grande do Sul. Aqui não tem isso, não. Eu até imagino quem foi, quem sei. Mas, enfim, é essa dificuldade. E que sobe aqui, assim, cabe a gente, nós advogados, continuar batendo de frente, porque uma hora... Aqui, se não for aqui... A gente que tem que levar. Nós, como advogados, nós temos que levar. Para tentar mudar. E é muito senso comum também, porque pensão é um assunto que todo mundo acha que é fácil, que é só aquilo ali. Mas a gente atende, né, diariamente, clientes que chegam lá e falam assim, doutora, quero 30%, eu tenho direito a 30% do salário dele. E acha que é 30%. Pensão alimentícia, todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo vê no Google, e aí acha a legislação ela não fixa, né, uma porcentagem, justamente por isso, porque cada caso precisa ser analisado ali de acordo com a sua individualidade. É aí que entra o trabalho de nós, advogados, né? De você orientar. Pegar aquele cliente, explicar para ele com calma. Não é bem assim. Senta aqui que eu vou tentar te orientar da melhor forma possível. Analisar não só o que sai da boca do seu cliente, mas o que ele apresenta para você também de provas que você possa vir a utilizar no processo. Então, faz parte do nosso trabalho, não só de querer questionar, de trazer novas teses, mas também de trazer essa orientação para o cliente e mostrar que cada caso é um caso. Sempre tem aquele... Sempre tem o depende. Sempre tem o depende. Sempre tem aquele cliente que fala, mas fulano de tal conseguiu isso. Fulano, né? Exatamente. Isso acontece, isso é algo corriqueiro no nosso dia a dia, não tem jeito. Isso é uma coisa que me irrita. É. Não, mas fulano conseguiu, o advogado dele conseguiu. Tudo bem, mas você sabe qual é o caso do fulano? Porque cada caso é um caso, né? Exato. E isso acontece muito com essas dificuldades com juízes, porque hoje mesmo eu tive um caso numa audiência em que eu falei, o pai chegou e falou que não tinha condição de dar mais, porque já estava no limite dele, ele tinha carteira assinada, mas eu perguntei, mas tudo bem, você trabalha de manhã, qual é o seu horário de trabalho? Eu sabia que era só à noite. Não, eu trabalho à noite. Plantão noturno, de 24, de 48, enfim. E durante o dia você faz o quê? Não, durante o dia eu não faço nada. Então tudo bem, então você tem como arrumar uma maneira de conseguir mais dinheiro. Sim. Mas, doutor, mas como é que eu vou trabalhar e ela? Mas ela trabalha. Quem é que fica com a criança? E aí, aqui eu já vou abordar duas questões que valem para vários processos. Uma, que eu falei, até o doutor Heitor olhou para mim assim, o doutor Vitor olhou, o doutor Vitor já participou também do podcast. A ética do esforço máximo. Falei, você sabe o que é a ética do esforço máximo? Ele olhou assim, você tem que se esforçar ao máximo para conseguir oportunizar o seu filho uma pensão mais justa. Isso não quer, você não tem que oferecer, a gente tem que parar com essa lógica equivocada de que o mínimo é o suficiente. A gente tem que trabalhar no máximo que você pode dar até que não comprometa a sua dignidade. Se você conseguir aumentar essa 10%, você vai comprometer a dignidade, a sua vida? O conselheiro fica olhando. Não, mas eu estou muito... Vai comprometer? Não, aí não. Então... É esse esforço máximo que a gente tem que exigir. Não, você não pode... Afinal de contas, nós estamos tratando de um interesse de um menor. Sim. De uma criança. Então, você não pode, você tem que se esforçar mais para poder oferecer o melhor para o seu filho.
Até mesmo porque, em contrapartida, enquanto ele só trabalha à noite, a mãe trabalha de dia, de madrugada, que aí entra o trabalho invisível da mulher, que não é valorado. Porque ela leva pra escola, ela ensina lição, ela dá banho, ela escova o dente. E cadê o tempo da mulher poder trabalhar pra conseguir mais? E quando a gente fala também de mães atípicas, isso dobra, né? Porque aí vai ter que levar nas terapias, nos médicos, dar toda essa assistência. Que a gente já teve um caso lá no escritório, inclusive de uma mãe que não conseguia ir até o escritório por conta das crises da criança. Então, não dá pra achar que vai ser tudo igual, que o pai não tem como participar ali. A gente tem que tentar colocar esse pai o máximo ali dentro para poder suprir um pouco e talvez equilibrar os pratos, eu acho, né? E a pensão ela tem muito que ser baseada nisso também. Sim. Porque a mãe, ela muitas vezes não tem como trabalhar. Como que ela vai sustentar uma criança, sustentar a casa? Porque pensão não é só alimento. A gente entra na questão de que pensão não é só alimento. A criança precisa morar, a criança precisa dormir, ter conforto, assistir uma televisão, ter lazer. Isso tudo, geralmente, a criança tem quando tá com a mãe, que geralmente é quem fica, né? Com a guarda, assim, da criança. E aí, isso tem que ser levado em consideração na hora da fixação da pensão. Que é esse trabalho aí invisível que a mulher tem. Inclusive, eu tive um cliente que recentemente, assistindo um dos episódios, ele até me questionou: doutor, eu gostei do programa, mas o tempo todo você e os seus convidados só falavam que a mulher... Eu falei, reclamando que a gente sempre citava a mulher como exemplo, colocando ela ali como a beneficiária, algo nesse sentido. Tem outro... E aí eu expliquei pra ele: rapaz, não é assim, não é a nossa intenção. É porque, na verdade, a maioria dos casos... É claro que tem homens também que assumem a guarda, que tem a responsabilidade. Mas é que a maioria dos casos traz a mulher como detentora da guarda. Então, a gente acaba utilizando mais como exemplo. Então, ele vai assistir esse programa também e vou mandar um corte para ele. Enfim, e o que a doutora relatou, de fato, acontece, né? A mulher tem diversas jornadas ali. Jornada dupla, tripla, às vezes. Eu acho que a mulher, ela também assume esse local de cuidado até enquanto casada. Ela já assume aquele local de estar cuidando, de estar ali preparando a rotina do casal, do filho. Então, no divórcio, isso vai só aumentar. Acaba isso sendo... Isso é cultural, né? Cultural. A gente vem de uma sociedade que é patriarcal, que a mulher sempre foi reprodutiva e o homem produtivo. Sim. Então, o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, desde sempre, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Por mais que a sociedade tenha evoluído e a mulher tenha alcançado, de fato, um lugar no mercado de trabalho, esse lugar no mercado de trabalho ainda não está em compasso com o que os homens... Às vezes a gente vê que tem homens e mulheres que exercem as mesmas funções, mas que a mulher não ganha a mesma coisa que eles. Exatamente. Então, isso acaba, isso histórico, dentro cultural, que traz com que essa divisão de tarefas dentro de um lar acaba sendo através do sexo. A mulher assume o papel de cuidadora da criança, cuidadora do lar, e o homem faz esse trabalho. E o que a gente precisa trazer para análise dentro de um processo de pensão é que esse trabalho, como a doutora bem falou, que é um trabalho invisível, ele precisa ser valorizado e precisa ser considerado no momento da fixação da pensão. Porque imagina, se ela tivesse que pagar uma babá, um motorista, uma passadeira, uma lavadeira, uma cozinheira, esse custo certamente teria que ser dividido entre os pais no momento da fixação da pensão. Então, eu vi até uma frase que fala: o que chamam de amor, na verdade, é trabalho não pago. Sim, exatamente. Porque, e às vezes, uma vez eu ouvi de um juiz: mas doutor, o senhor quer precificar a função de mãe? Não é precificar a função de mãe. É considerar e esse atribuir esforço, um valor. até Sim. porque esse esforço não deveria ser somente dela. Sim. E o que acontece é que, culturalmente, como o doutor falou, a guarda fica... não só a guarda, a questão nem da guarda, a responsabilidade fica com a mãe. O lar referência, o geralmente, lar da referência, mãe. que ainda pode ter... A gente tem até guarda compartilhada, que no papel é uma coisa linda, Sim. mas no dia a dia... Na prática, é a mãe que está assumindo. É a mãe que faz tudo. E isso acaba, de fato, sobrecarregando no momento da fixação da pensão. E a oportunidade também de emprego não é a mesma, porque a mãe que se dedica ali exclusivamente, por exemplo, uma mãe atípica, né, de uma criança atípica, ela às vezes não consegue nem trabalhar. Então, assim, além dela trabalhar em casa e não ser remunerada por isso, ela não consegue trabalhar, se inserir no mercado de trabalho e recebe, geralmente, uma mixaria de pensão. Não tem como sobreviver dessa forma. E isso reflete também no futuro, porque a gente vai ter um pai que está só se estabelecendo profissionalmente, uma mãe que ela não consegue, então a gente vê essa estrutura
no futuro também, né? Exatamente, Isso. É que exatamente. vem também a questão dos alimentos compensatórios, né? Justamente para tentar equilibrar um pouco essa balança daquele genitor que pôde, durante todo o seu tempo, se manter seu compromisso com o trabalho, com o estudo, conseguir elevar o seu padrão ali de vida, e já a mãe que não consegue ter todo esse tempo para poder fazer o seu aprendizado, poder cursar um 3º grau, cursos e progredir na carreira. E o tempo não volta, né? Não volta. Não Não, volta. E isso eu estava até lendo uns dados falando exatamente sobre essa questão do cuidado e que acaba tendo relação também com os alimentos compensatórios. E essa questão que a gente estava falando da mulher ter que ficar em casa, de ter culturalmente ser ela que é a cuidadora, e que isso influencia no trabalho que ela deixa de ter, nas oportunidades que ela perde de capacitação, enquanto o homem está se capacitando, está crescendo profissionalmente e ela cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí há uma camada de pobreza que chama de a feminização da pobreza, que é um fenômeno que é das mães que são de famílias monoparentais, que é a responsável, chamadas mães solos, que são as responsáveis pelos lares e que não tem condição de prover o sustento do seu filho, porque ou ela escolhe cuidar do filho ou vai para trabalhar. E se ela for trabalhar, largar a criança sozinha, o conselho tutelar vai lá e pega, porque o pai faz denúncia. Ela perde a oportunidade. Exatamente, ela perde a oportunidade. E se ela consegue algum emprego, ela vai ter que trabalhar, talvez, meio expediente. Ou então colocar a criança, se não tiver uma rede de apoio, colocar uma criança numa creche. E aí o custo aumenta, a despesa aumenta. Isso diferente, por exemplo, se um cara que tem lá, que ele é o provedor, tem uma família monoparental, mas ele que é o provedor. As possibilidades, as oportunidades desse homem certamente é diferente. É por isso que, às vezes, tem muita gente que critica o protocolo de perspectiva de gênero, mas, inevitavelmente, isso tem que ser levado em consideração, sobretudo no processo de fixação de pensão alimentícia, porque há, de fato, uma desigualdade que é estrutural. Sim. Inclusive, a economia do cuidado, ela está sendo um ponto de reforma para o novo Código Civil, então eu acho que isso já não tem nem mais o que se discutir, eu acho que tem que ser sim analisado, tem que atribuir o valor a isso e para talvez, não sei, chegar a um ideal do que é justo para essas mães, para essas famílias, e a gente tenta lutar por isso também, a gente tenta sempre colocar esse olhar nas petições e fazer com que o juiz olhe também. Eu sei que não vai ler, mas eu sempre coloco um tópico lá. O trabalho invisível da mãe, toda a petição eu coloco lá. E em alguns casos, como a doutora falou de mães atípicas, a gente acaba fundamentando mais, chamar atenção, porque de fato é algo que impacta muito na vida dessas mães. De fato. A gente citou uma questão aqui importante a respeito da questão compensatória e da pensão alimentícia, mas eu vejo que há uma dificuldade daquele que provê os alimentos em entender que os alimentos, ele está ali para a criança. A genitora nada mais é que uma gestora, uma administradora daqueles recursos. E chega a ser até engraçado quando você recebe pensões de 20% do salário mínimo, 30% do salário mínimo, e que há um pedido de prestação de contas e que há alegações de utilização para o lazer, o desvio daquele valor. Então, por vezes, isso chega até nós. Né? É até engraçado falar sobre sempre. isso. Quase sempre. Seria cúmplice, mas você Pois mas então, há casos e casos, né? Você falou isso, eu lembrei de um caso que, assim, até para poder, esse amigo seu, para a gente dizer que a gente está falando só de mulher, puxando o saco, tem um caso lá, que uma ação de prestação de conta e que tinha, assim, foi parar na delegacia, porque apropriação indébita. Conseguiu provar que a promotora pediu para prestar conta, ele juntou a conta, e aí essa foi o vacilo, a conta que era depositada a pensão era em nome dos dois. Então ele tinha acesso. Só que ele não lembrou que ele tinha acesso. Ele era transferido. Ai, meu Deus. Quando ele, depois de 3, 5 ele lembrou. Ele, rapaz, eu tenho acesso àquela conta. Ele foi lá no banco e pediu os extratos. Olha, e Arezzo. Acontece. Arezzo. Sim, acontece. Bolsa de grife, viagem, prestação mensal para alguma coisa, enfim. O Ministério Público se manifestou pedindo para prestar conta. Apresentaram uma justificativa lá que não colou. Encaminhou para a delegacia, para o Ministério Público. Acontece. A gente fala muito, né? A questão da mulher, não era uma pensão de salário mínimo. Certamente não. R$600. É uma pensão boa.
É uma pessoa boa. Então, assim, há de fato casos e casos, né? Casos e casos que precisa de análise. É o tal do... Não pode nada seguir receita de bolo. Exatamente. Mas nós também temos o efeito contrário, né? Quando, esse caso, tudo bem, foi uma pressão de consumo, um valor mais abastado, que gerou essa confusão. Mas há também o caso em que o genitor ou a genitora que presta os alimentos, ela deixa faltar com o valor. Né? Tem gente que paga mais e gente que paga de menos ou não paga nada. E aí tem uma certa punição, né? Tem a prisão civil, nós temos também a execução pelo rito da expropriação de bens, que vem a punir aquele que presta os alimentos e falta com esse seu dever. Né? Sim. Que é o que faz mais, hoje em dia é o que prende, né? A prisão. Eles falam que a única coisa que dá prende é prisão, alcançar alimentício. E tá certo mesmo, porque a criança, mesmo que o pai esteja desempregado, a criança ela não espera para comer, para se alimentar. Então, assim, o pai tem que assumir, ou a mãe, aquele que presta os alimentos, tem que assumir a responsabilidade independente de qualquer coisa. Que esteja desempregado, faz um Uber, vai capinar um lote, vai fazer alguma coisa, mas não deixe de prestar os alimentos, porque a criança não pediu para nascer e ela precisa sobreviver. É isso aí. Sim. E uma pergunta que eu tenho certeza que as doutoras sempre ouviram e que é muito reconhecida. Doutor, eu quero a guarda porque compartilhada... Não vou pagar Pra eu não pensão. ter que pagar pensão. Sim, a gente ouviu Isso, assim muito. eu abro caixinha É de o perguntas, clássico. sempre aparece uma Sempre pergunta dessa e o cliente chega lá pedindo a guarda, porque eu quero a guarda. E você vai explicar que guarda compartilhada é uma coisa e isso não tem nada a ver com as despesas fixas da pensão e que, mais de certa forma, em algum momento é possível que a guarda possa, na verdade, não nem a guarda, a convivência pode influenciar Sim. na pensão. Há casos, por exemplo, porque quando é um pai que é presente e que exerce de fato a guarda compartilhada, não só quer dividir decisão, mas quer dividir a responsabilidade e de fato participa, pega a criança na escola, leva no filho, a convivência é bem equilibrada entre os dois, e se a capacidade financeira de ambos, né, são parecidas, isso pode vir a influenciar na fixação da pensão, mas não é a regra. Em regra, guarda compartilhada. Não é a regra. Não vai influenciar. Inclusive, eu tive um caso recente, eu acho que eu cheguei até falando no Instagram, duas crianças, e serve pra gente comentar sobre isso, duas crianças, e o pai entrou com a guarda, com o pedido de guarda, conseguiu a guarda de um. Ele entrou com ação de exoneração de alimentos dos dois, ele pagava pensão pros dois. E ele foi lá no Espírito Santo, entrou com uma exoneração de alimentos, o juiz, coisa eu nunca vi, deu uma liminar. Exonerou os dois. Difícil, hein? Difícil. Exonerou. E o pior, a cliente, até então ela não era minha cliente, ela falou, doutor, o juiz me ligou na hora, na audiência, e disse que a guarda ia ser de um, ia ficar com o pai e o outro ia ficar comigo. Eu falei, juiz te ligou? Não. Ele deve ser não existe. Não existe. O advogado deve ter te ligado, né? O advogado, ele passou, isso é um trote. Não, ele falou que era o juiz, não sei o quê, da comarca de tal lugar. Até então eu... E era? E pior, depois eu fiquei sabendo que de fato era. Na audiência de instrução de julgamento, ele falou. Eu liguei, você lembra que eu liguei para a senhora, eu olhei para ela assim, então ele ligou mesmo, ele ligou. E aí exonerou. E aí ela ficou absurda, porque o cara ganhava muito bem, trabalhava embarcado, e ela estava desempregada. Então a criança que ficou com ela, eu falei, vamos recorrer. Aí eu fui, agravei a decisão, despachei com o desembargador lá e conseguimos reverter a pensão, não no patamar que ela queria, que estava antes, mas conseguimos alguma coisinha para ela. E aí depois, em audiência, nós conseguimos uma pensão maior, porque eu justifiquei exatamente na questão da proporcionalidade. Sim, sim. Porque haveria, se não houvesse uma compensação para o filho que está com ela, da pensão, uma desigualdade. O filho que está com ele ia ter um padrão de vida melhor do que o filho que está com ela. Porque havia uma disparidade. Uma disparidade, exatamente. De salário, porque se ele tem uma capacidade financeira muito melhor do que a dela, haveria uma disparidade, uma divergência aí, porque a criança que está com ela ia estar... A qualidade de vida inferior do que a do irmão. Exatamente. Aí, com esse argumento, o juiz reconheceu, entendeu, e aí deu a sentença favorável para ela, deu uma pensão para ela, exatamente a metade do que ela recebia antes, referente a 2 filhos. Diferente poderia ser se a capacidade econômica dos dois fossem semelhantes. Porque aí seria uma troca, né? A mãe pagaria para ele pagaria, seria uma troca. Por isso que cada caso é um caso. Isso, e aí essa falsa premissa que às vezes
muitas pessoas não entendem. Sim. As pessoas que não estão aprofundando no tema, falam, pô, mas cada um tá com um filho, cada um assume a sua despesa. De fato, em regra poderia ser, mas Sim. se tivesse uma capacidade financeira igual. Mas como não era, tem que haver uma compensação. Sim. Porque o pensamento, como eu disse antes, né, o pensamento não é para a criança, ele faz o pensamento como se fosse para outro cônjuge. Aí coloca o cônjuge em igualdade, mas não é o cônjuge, o ex-cônjuge, aliás, né? Traz os que tá em conflitos igualdade. para aquela situação. Exato, são os filhos, a pensão é para o filho, não tem... E, inclusive, a gente vê casos de menores que o único contato que ele tem com o genitor, com a genitora, é em volta da pensão alimentícia. Sim. Porque... É uma moeda de troca, né? Exatamente. Eu pago a pensão, já fiz minha parte, Eu não consigo acabou. ter aquele lazer com a criança, eu não dou a afetividade necessária para o menor, e o menor, o único contato que ele tem com o genitor, com a genitora, é quando recebe aquela pensãozinha mensal. como O se valor. fosse Pix, o quando ingresso recebe pro o parque. Pix. Você paga. Mas nesses Em casos também a gente contrapartida tem o abandono existe, afetivo. em contrapartida também existe aquela situação de que o pai, às vezes, não paga ali a pensão em dia, que a gente sabe que acontece, e a mãe, pra punir o pai, porque isso acontece, a gente Ela sabe, tem que pedir. proíbe que o filho conviva também, que isso não pode, até mesmo porque a pensão é uma coisa, a visitação, né, o direito do filho ficar com o pai é uma outra coisa diferente. Exatamente. Então, é A importante convivência também. não influencia, né? Faz um cara pode não pagar a pensão, pode ser um pai negligente. Mas a gente tem ferramentas para ir atrás disso. Exatamente. Agora não pode O deixar caminho impedir. Sim. é entrar com a ação Porque dele. a gente sabe que existe, infelizmente, mãe que bota o filho contra o pai em razão de uma pensão alimentícia. Isso também não pode acontecer. Sim, É importante sim, falar sim. isso. Uma coisa que essa questão da convivência, que eu lembrei que uma coisa que eu também sempre argumento nos processos e que acaba tendo relação com o cuidado, é o fato de que se não é um pai presente, se não é um pai que divide as responsabilidades da vida, do dia a dia da criança, isso, e aí, independente até do cuidado, impacta também na pensão alimentícia. Por quê? Sim. Porque, eu sempre falo, porque se quando é um pai presente, ele vai dividir os finais de semana, vai dividir durante a semana. A mãe vai poder ser, antes de ser mãe, ela é mulher, ela vai Claro. poder ter aquele final de semana que ela sabe que ela vai sair para almoçar, ela vai pagar o almoço só dela. Se ela for jantar, ela vai jantar, vai pagar só o dela. Porque o pai divide, tem lá o final de semana, quando ela sai durante a semana, o pai divide essa corresponsabilidade, ele exerce uma paternidade responsável. Agora, se não é um pai presente, toda vez que ela for sair para almoçar, ela vai ter que pagar o dela e pagar o filho dela. Sim. Toda vez que ela sair no shopping, ela vai ter que comprar o E a sorvete gente dela e sabe dela. que E isso além, impacta na e pensão. além disso, a mãe não consegue. Ela, com uma criança, ela não vai conseguir estar ali plena pra almoçar, estar ali plena pra se Sim, divertir. a gente tem, não tem consegue. que falar até do desenvolvimento psicológico dessa mulher também, porque ela não tem tempo pra ela ali. Então, isso afeta a sobrecarga criança. muito grande. É uma sobrecarga muito grande. Enfim. Isso influencia. Inevitavelmente influencia. E é tão difícil a gente explicar isso, quando a gente tá pelos pais, pelos homens, é tão difícil você explicar. Porque Isso tudo é. pensão ela tá gastando pra tal coisa. Aí você vai ver a pensão R$600, R$400. Eu tenho cliente, eu não advogo por gênero, Não, não, nem mas também não. acaba que a tendência, não sei se vocês sentem isso, mas acaba que as mulheres buscam mais Sim. resolver essas questões primeiro do que os homens. Sim. E é uma coisa que eu sempre oriento. Quem entra primeiro sai na frente. Sim. Você sim. pode reverter depois, mas quem entra primeiro sai na frente. Sim. Não deixa entrar, não. Curioso, esses dias eu recebi uma ligação de um cliente e aí ele falou, doutora, eu tô precisando que a senhora entre num processo que a minha mulher ingressou na justiça, mas eu queria tirar uma dúvida. A senhora vai defender ela ao invés de me defender? Porque eu sou homem, né? E a senhora é mulher. Então, existe também Existe, essa questão. Nós, mulheres, quando um homem chega pra gente, ele já chega assim... Achando que a "Ih, gente vai será puxar que- pro lado da será mulher?" que vai puxar pro lado da mulher? Não vai puxar... Mas não existe isso. Nós somos profissionais, né? Cada caso é um caso e é isso. Eu também não tenho que fazer acontece- essa diferença de gênero, A não. gente vê que, com o passar do tempo, com a mudança na legislação, a gente passa a perceber que as mulheres vêm ganhando mais direitos. Né? Isso porque, culturalmente, de fato, tinham menos direitos. E agora está havendo uma certa igualdade ali. Então, é normal que você vê falar mais de direitos da mulher porque é algo mais recente. É algo que está sendo mudado, está sendo inserido. E isso não é só na parte de família, tem também na parte criminal, né? A Lei Maria da Penha famosíssima, questões de medidas protetivas. E isso gera no homem um certo anseio por ter mais da justiça ao seu lado.
né? Ele tá sempre, ele abre a televisão e fala do direito da mulher. Ele vai ver o nosso podcast, a gente também acaba falando mais vezes da mulher. Qualquer pessoa que ele joga no Google, ele vai ver algo mais relacionado à mulher. E acaba gerando esse certo tipo de confusão na mente do homem, né? Ele acha, poxa, será que não vai ter ninguém que possa me ajudar? Eu vou pegar uma advogada mulher, como vai ser o lado dela? Já vai estar enviesada em defender a mulher. Então isso acontece. É claro que nós, como advogados, a gente atua dos dois lados, até porque se tem um advogado trabalhando para a mulher, também vai ter um advogado trabalhando para o homem. Sim. A mulher não está no processo sozinha. É não claro. é isso? Não, isso Eu não acho existe. eu acho também que por uma questão cultural, os homens, eles não querem ingressar, por exemplo, divórcio, a gente vê muito isso. A gente vê mais a mulher ingressando com o divórcio do que um homem, porque ele acha que o divórcio... A gente tem isso, que não tem que divorciar, não tem que separar, não tem que... Tem que aguentar, a mulher tem que aguentar. É difícil homem ofertar alimento. É difícil, é raro. É difícil, geralmente não acontece, né? Geralmente, em sua grande maioria, é a mulher que vai atrás da pensão. O homem não oferta Eu acho que o homem, ele pensa dessa forma também por uma questão machista. Ele acha que ele não precisa entrar assim, que ele não precisa procurar o divórcio, ele não precisa ofertar alimentos. Por uma questão dele, como homem, e a mulher fica lá pedindo, tendo que pedir, enfim. Às vezes é por questões de estratégia, às vezes, né? Tem uma carteira assinada, quanto mais tempo eu esconder, melhor, paga um pouco menos. Por muito tempo, Não, exatamente. Né? Enquanto não tem um processo judicial, o pessoal tá em casa, ó, enquanto vocês não tiverem um processo judicial, vai estar perdendo dinheiro. Então fica escondido. Isso aí, eu até acho, você está falando a questão da preocupação do homem, mas eu até acho o judiciário machista. Eu tenho alguns juízes principalmente. Alguns juízes, sim, alguns são. Principalmente quando é pensão alimentícia, porque acha que a mulher está, porque se pediu um valor muito alto, mas doutor, isso tudo é porque está querendo usurpar o cara, né? Sim, sim. Enfim, mas há casos e casos, né? E agora recente saiu uma posição do STJ que vai ao encontro do seu amigo que quer aí, vai defender os homens, que a pensão alimentícia não pode ser fixada com base no padrão de vida da genitora, mas sim na capacidade financeira do homem. Na verdade, é uma interpretação nova porque já estava previsto no artigo. Porque talvez esse caso que foi o leading case desse julgamento, era porque a genitora tinha um padrão de vida muito alto, tinha uma capacidade financeira boa e queria transferir essa responsabilidade para o pai que não tinha a mesma capacidade financeira. Sim. E aí o STJ se manifestou nesse sentido, que não pode querer transferir o padrão de vida da genitora para o pai. Porque até fere o nosso trinômio, né? Exatamente. Tem que estar limitado à capacidade financeira dele. Porque tudo bem, você quer ofertar um padrão de vida mais luxuoso para o seu filho, mas isso não pode ser transferido para o pai, que tem que estar adstrito à capacidade financeira dele. Até porque se não olhar por esse lado, acaba gerando um efeito bola de neve, porque ele não vai ter condições de arcar com o pagamento, vai gerar a dívida, futuramente uma execução, pode gerar até a prisão de alguém que não tinha capacidade. Não que ele não quisesse pagar, é porque ele não tinha capacidade de prover aquele valor. Inclusive, você falou isso aí, eu me lembrei de um processo que foi pedido a prisão do genitor, que na verdade não era do genitor, do ex-companheiro, em função do não pagamento dos alimentos compensatórios. Não é o seu caso não, naquele caso. Não, naquele caso. Mas e aí eu argumentei que nesse caso os alimentos compensatórios, ele por não ter natureza alimentar, ele tem natureza indenizatória, não caberia a prisão. E aí até que o juiz aqui acatou. Mas aí aproveitando para falar essa questão dos alimentos compensatórios, que é algo que é novo, relativamente novo. E que muitos homens não conseguem aceitar. Não consegue aceitar que tem que pagar a pensão. Vou no seu INSS. Sim, nós tivemos um caso que eu acho que quando ele entendeu o que a gente estava pedindo ali, no dia da audiência, no momento que ele sentou, ele falou assim, eu não vou dar R$1 para ela. E os alimentos compensatórios, desculpe te interromper, ele tem a natureza indenizatória e geralmente ele é temporário. Só que existem situações em que a mulher, que a gente também tem um caso assim, a mulher, ela ficou tanto tempo casada, ela abriu mão de tanta coisa, do trabalho para cuidar do lar, eles ficaram 41 anos casados. Sim. E aí, quando separaram, ela já não tinha mais condição para inserir no mercado de trabalho. Nem sobreviver também. Porque já era uma pessoa idosa. Então, os alimentos compensatórios foram fixados de forma vitalícia, né?
Então, Aqui em Campos. Aqui em Campos. Isso é bom, excepcional. Isso, e a gente Porque, já teve... em regra, eles são transitórios. Mas foi toda uma análise de caso ali, uma situação que realmente a dela era bem... Mas vocês pediram compensatório Compensatórios, e foi fixado vitalício. Mas aí, em contrapartida, a gente já teve um outro caso de compensatórios, que a mulher ficou 10 anos e aí fixou por um período. Sim. Porque normalmente quando eu entro de compensatório, dependendo do caso, eu peço na mesma ação, os alimentos compensatórios e os alimentos regulares. Cumulativamente. Os dois. E aí os compensatórios, normalmente é para poder... E aí é importante a gente falar, a pessoa com alimentos compensatórios, as pessoas não sabem como é que significa, qual seria o objetivo. Um dos critérios é para poder compensar, né, essa queda abrupta no padrão de vida que aquela mulher vai ter, porque ela exercia só os trabalhos de casa, era de casa, cuidava da família, não trabalhava, tinha um padrão de vida que era oferecido pelo companheiro ou pelo marido, e de repente se divorcia, ela se vê sem ter como se inserir no mercado de trabalho, sem ter contribuído para o INSS, não sabe o que fazer. Um patrimônio que às vezes ela não consegue vender depois do divórcio. Exatamente. Então são dois critérios. O primeiro é que há uma queda abrupta nesse padrão de vida. Então os alimentos compensatórios é para exatamente compensar. Daí a questão de ser transitórios. Sim. E a outra é quando ela não tem acesso aos bens que foram construídos. Sim. Às vezes tem ainda regime da separação de bens, ou ainda que seja da comunhão parcial de bens, após dos bens ficaram em poder do companheiro ou do marido. E aí, os alimentos compensatórios é exatamente para compensar essa situação, para tentar equilibrar esse desequilíbrio. E os alimentos regulares, convencionais, exatamente para manter, para se manter, né? Que é para poder a sobrevivência dela. Sim. Não é isso, doutora? Sim, é isso. Apesar ali do núcleo familiar que está sendo desfeito, né? Tá vendo ali o divórcio, ainda existe essa necessidade de manter essa solidariedade por conta da família que ali existia. Isso me traz aqui a memória de que a pensão alimentícia, ela não é somente para o filho, para a filha, para o ex-cônjuge, para a ex-cônjuge. Os alimentos, a pensão alimentícia, ela também é proveniente entre parentes, do filho para o pai, para os irmãos, não é mesmo? Então, nem sempre o caso está sendo envolvido entre o homem e a mulher, ou o homem e a criança. O mais geral é o homem e a mulher. Nós atendemos uma cliente lá, agora essa semana, uma cliente lá no escritório, ela perguntou, meu filho tem que pagar pensão para mim? Ouvi dizer que meu filho vai ter que pagar pensão para mim, isso existe, R$200. Existe, né? Claro que não. Filhos, R$200 cada filho. Cada um. Já tem algo até fixado. Existe sim o pagamento, né, do filho para a mãe, para aquela mãe que não consegue, né, se sustentar ali. Claro que não é R$200, não é um valor fixo, mas a pensão alimentícia não é mesmo só de pai para filho. Existem outras formas, entre cônjuges, entre filho para pai, né? Existem diversas formas. Essa questão de pensão para pagar para pai, né? Com base na solidariedade familiar, é interessante, conversando com o Dr. Vitor, ele falou uma preocupação que as pessoas não estão tendo, até o próprio judiciário, em relação à pensão socioafetiva. Porque hoje você coloca lá a questão da multiparentalidade, você pode ter o pai biológico, o pai socioafetivo, ambos vão ter a obrigação de pagar a pensão hoje para aquela criança. Mas quando eles estiverem velhos, essa criança pode ter que ser obrigada a pagar a pensão para dois pais. Né? Então, isso assim, é a moeda de dois lados. Você hoje pode receber, mas amanhã você pode ter que pagar. E aí, entrando nessa questão da pensão socioafetiva, que apesar de ser a paternidade socioafetiva, de ser um instituto tão nobre, foi até um episódio que a gente fez aqui especificamente sobre isso, existe uma preocupação grande da banalização desse tema em função das pensões alimentícias que são fixadas assim a modo vão-se embora, sem uma análise detalhada e específica de cada caso, porque a preocupação é banalizar e trazer um preconceito, como a gente estava conversando aqui antes do início, de que será que alguém vai pensar 2, 3 vezes antes de se relacionar, tanto com homem quanto com mulher, que tem já um filho, com medo de ter ali uma pensão socioafetiva. Vocês têm caso de pensão socioafetiva assim? Temos, mas a nossa é declaratória, teve uma ação declaratória anterior, que o pai, ele quis ser inserido na certidão de nascimento, junto com o pai biológico. Ele provocou. Ele provocou.
foi feito um estudo social, na época até, na época do estudo social, ele declarou essa vontade. E a sentença saiu, declarando ele como pai socioafetivo, saiu a certidão de nascimento certinho, ele figurando como pai socioafetivo e o pai biológico. Mas no momento, aí ele fixou ainda, após o divórcio, chegou a fixar essa pensão, mediante acordo, mas ele parou de cumprir e a gente entrou com uma revisional porque tinha só alimentos in natura. Não tinha ali nada em espécie determinado, então a gente entrou com a revisional. E aí que ele começou a questionar que ele não queria mais ser pai socioafetivo. Que, inclusive, foi dito na audiência que ele era um enteado. Sim. Ele é o meu na enteado. frente do adolescente. Do adolescente, né? Na frente. Então, assim, às vezes as pessoas acham que declarar, que querer ser um pai socioafetivo de alguém é brincadeira. Aquilo ali é pro resto da vida. Aí ele falou que queria anular a paternidade socioafetiva. Que o menino era um enteado e que os outros filhos dele não são tratados dessa forma. Na verdade, ele trata os filhos biológicos totalmente diferente. Agora, depois que divorciou, depois que separou. Agora. E, inclusive, a gente fala muito de paternidade, né? Mas esses dias a gente também viu um caso diferente de maternidade socioafetiva. A madrasta, né, cuidava daquela criança e a mãe faleceu, a mãe biológica. E aí ela reconheceu a maternidade porque ela estava preocupada com o futuro daquela criança. Ela não queria deixar aquela criança desamparada, porque a paternidade ou a maternidade socioafetiva, ela também garante, além de uma pensão alimentícia, né, impossível divórcio, separação, ela garante o direito sucessório daquela criança. Se estende. Então a mãe, a madrasta, pensou no caso dela morrer, né, como que aquela criança vai ficar desamparada. Então, ela reconheceu a maternidade socioafetiva. De qualquer forma, eu acho que é algo muito nobre. Não, eu também acho. Eu acredito. É um instituto nobre, sim, e que visa proteger os interesses da criança, né? Sim. Tem que sempre proteger o menor, o lado mais vulnerável. E qual é o lado mais vulnerável nesse caso? Com certeza é a criança. Mas é um ponto que hoje, sem dúvida nenhuma, é o que gera mais polêmica e mais debate no ramo do direito da família, é a questão da pensão socioafetiva. E é muito comum você ter aquele casal que se une, e aí, dando um exemplo aqui da mulher com filho e o rapaz que é apaixonado por aquela mulher e querendo ficar com ela, e ele estende todo aquele amor e cuidado também para a criança. E passa a ter uma dependência afetiva, dependência econômica, e com o passar do tempo, quando rompe o relacionamento, aí quer extinguir o vínculo. Quer romper também com a criança. Só que você passou anos de cuidado, nutrindo afeto com aquele menor, fazendo dele um dependente econômico seu, pagando as contas daquele menor. Esse caso nosso foi desde os 4 anos de idade. Às vezes emocional, porque às vezes é a figura de pai que a criança tem, é aquele pai É socioafetivo. É a única. Esse caso nosso, inclusive, o pai que declarou, né, a paternidade socioafetiva era a única referência de homem para aquela criança. Ele declarou na época, a criança tinha 4 anos. Aí hoje ele tá com, nem sei. 19, eu acho. Ele já atingiu a maioridade. Essa manifestação unilateral de vontade, e depois que ele voltar atrás, não é uma coisa comprar uma camisa séria. aqui, agora não quero mais. Exatamente. Né? Você tá lidando, o pior é quando você faz tá o lidando com uma registro, vida. registra a criança para poder conquistar a mãe. Mas isso acontece. Tempos depois, doutor, filho não é meu. Entende o que tá acontecendo. Mas isso acontece, eles se arrependem quando mexe no bolso. Porque enquanto tá tudo ali, tudo bem, tudo em paz, tá tudo certo. Quando mexe no bolso. Por exemplo, esse caso foi bem assim, porque a gente começou a falar sobre ele voltar a pagar a pensão e voltar da maneira correta, aí ele começou a falar que ele não era pai mais. Que o menino era enteado. Ele parou de conviver com ele, não queria mais conviver depois da nossa ação. Não quis mais. Triste, Cortou os vínculos. Triste. E hoje o menino está passando por vários problemas psicológicos, fazendo acompanhamento psicológico em razão disso aí. Para ele é como se ele tivesse perdido um segundo pai. Não, Talvez é o único pai. É o único a referência o pai biológico, ele era dependente químico. Então não teve contato. Não teve contato. Nunca teve contato. Registrou, mas nunca teve contato. Ele tem os dois como pai lá na certidão de nascimento. Eu tenho um caso bem emblemático em relação a isso. Eu peguei já um processo em andamento. Era uma ação de abandono afetivo. A mãe entrou com abandono afetivo, depois o cara entrou com uma ação de investigação de paternidade. Fez o exame e aí deu negativo. E aí ela
quando eu falei que tinha um resultado, tinha saído, na verdade ela me ligou desesperada, chorando. Como é que pode? Deu negativo, não é possível. Falei, calma. Se a senhora não sabe como é que eu... Enfim, aí ela tinha uma ação de abandono afetivo, porque o pai, eles se separaram, e o pai talvez já tivesse essa dúvidazinha. Essa dúvida. Só se aproximava, e tinham 2 filhos, só se aproximava do outro, não pegava a menina. Mas teve um tempo ali que eles tiveram laços, só que depois, de fato, se afastou, ele sumiu, e por isso daí a razão, o advogado lá que ela tinha na época entrou com abandono afetivo. E aí, quando ela me procura, é para poder defendê-la numa ação de investigação de paternidade. Na verdade, de negatório de paternidade. E aí o resultado é negativo. E aí, como que eu vou alegar a paternidade socioafetiva se ela tem uma ação de abandono afetivo? Se não tem um afeto. Sim. E foi, olha, você me deixou aqui complicado. Porque você está alegando aqui que ele não tinha contato, que ele abandonou afetivamente. E o argumento para a gente conseguir manter uma pensão é que há laços socioafetivos. Então, uma coisa... Aí, enfim, nós conseguimos... Aí, ele entrou depois com o resultado do negativo, ele entrou com a exoneração, conseguiu eliminar a exoneração, aí eu agravei, aí consegui voltar. Hoje já está recebendo. Ainda está recebendo. Está recebendo com base na possibilidade de haver um afeto. Falei, mas eu deixei claro para ela, olha, vai ser feito estudo social e tal. Sim. Conseguiu empurrar aí mais alguns anos, mas não sei se você vai conseguir por conta dessa ação de abandono afetivo. Então, assim, daí você vê que a importância do afeto, né? Sim, nas relações. Nas relações, de 2 situações completamente diferentes. Uma que você tem que reconhecer que tem afeto e a outra dizer que não tem. Sim. Para poder ser uma Da mesma forma que a gente também tem a ação de que o pai paga a pensão, uma pensão até considerável, mas não tem nenhum afeto. Uma coisa... Aí ingressamos com o abandono afetivo e aí me surpreendeu que na contestação... a advogada, ela levantou a questão de que ele pagava a pensão alimentícia. E alta. Então não justifica o abandono afetivo. Mas o nome abandono afetivo não é respeito à pensão, é a afetividade, né? Não é o seria amor. Abandono material, não talvez. Seria abandono material, ali. houve uma confusão. Então só pagar pensão. Mas é uma justificativa usada também pelos advogados. Paga pensão, então já está ali cumprindo o exercendo dever. o papel de pai. Não tem nada a ver com a outra, mas não tem nada a ver com a outra. A pensão aí, a questão aí abandono não é material, né? É o afeto, a presença, afetivo. a responsabilidade. Você não pode exigir o amor, mas você pode exigir a responsabilidade. Os afetos hoje estão muito... A gente vê muito no judiciário hoje questões pautadas no afeto. O abandono afetivo, né? A pensão socioafetiva. O afeto, assim como o cuidado tem que ter o valor jurídico, hoje o afeto já tem valor jurídico, né? Então as relações familiares hoje não só biológica, mas o afeto tem todo o valor jurídico que deve ser considerado em todos os processos. Né? Acho que é uma forma até do próprio ser humano se relacionar, né? A gente está sempre cada vez mais materialista, mais pensando em valores, isso acaba refletindo também na ligação do pai com o filho. Talvez ele foi construído já desse modo, em querer botar valor em tudo, talvez no relacionamento que ele tem com uma atual namorada, com os pais dele foi assim, e isso acaba refletindo sempre no menor, que é a parte mais vulnerável. Eu não tenho filhos, mas fico imaginando, né, como seria você ter um serzinho parecido com você, que te olha como super-herói, tudo que você faz ele acha legal, tudo que quer ficar perto de você, ele não sabe valor financeiro, então se você dá um celular iPhone, ou se você dá um brinquedinho ququalquer para ele, é a coisa mais maravilhosa do mundo, e você não quer estar perto daquele ser, não quer estar perto daquela criança. É a melhor experiência da vida, eu posso falar. É a melhor experiência da vida. Eu vou chegar lá. Se Deus quiser. Chegaremos. Isso aí. E para concluir, que você viu, eu falei que a hora anda rápido. Vou nem Pois percebi. É verdade. Um tema que é de extrema relevância em relação à questão da pensão e que tenho certeza que muita gente, que vocês acabam também lidando com isso no dia a dia, é lidar com o genitor que é autônomo, e que diz que não tem condição de pagar nada, que vai para a audiência como um miserável, com roupa rasgada, mas nas redes sociais ostenta um padrão de vida. Viagens. De viagem. Então, o que a gente faz divide com a gente, como que a gente pode utilizar, quais os mecanismos que nós temos para poder utilizar para conseguir provar a capacidade financeira desse genitor? Eu acho que que as mães já vêm preparadas é os prints das redes sociais. A rede social ajudou muito. Ajudou muito, porque ali a gente vê uma realidade que na audiência ali é um pobre coitado. Mas também a gente tem a quebra de sigilo. Eu acho que quando a gente fala o pai, ele tenta se esquivar, a gente fala de empresários, profissionais liberais, ele tenta se esquivar colocar o mínimo de pensão.
Mas hoje eu observo que quando a gente recebe, assim, a gente falando da mulher, né? A mulher que já vai, e ela já vai com tudo pronto. Ela vai com foto da casa, Sim, ela as vai mulheres com a vão foto com do tudo carro, pronto. a foto do jet ski. Sim. O Instagram inteiro faz um fake. Então, é a teoria da aparência, né? Exatamente. O genitor, porque é geralmente como acontece. Na audiência faz um pobre, coitado, só posso dar R$500. Mas no mundo externo, fora daquilo ali, daquele ambiente... Fora do processo. Fora do processo, não é bem assim que funciona. Vive na balada, vive rachando combo, pagando pra todo mundo, Restaurante anda de caro, carrão, viagem. restaurante caro. Teve uma genitora que chegou no escritório, ele com as viagens pra Dubai, pra outros países, e ali pro filho ele só pode dar R$600, não pode dar nada além. E hoje, com o mundo digital, isso tende a ficar cada vez mais difícil de se conseguir esconder algo. Sim. Em breve nós teremos aí o Drex, nós já temos Sim. diversas formas, como o Pix, que mudou muito também, ajudou bastante a você controlar ali a movimentação. E junto a isso também a gente tem a quebra do sigilo bancário, né? Porque hoje em dia tá muito mais fácil pra gente quebrar o sigilo do que antigamente. Antigamente era uma luta. Hoje está com posição recente do STJ também sobre isso. E é isso, às vezes a gente chega, uma mãe nervosa autônoma, ele é autônomo, o que eu faço? Como eu faço pra comprovar? Calma. Já futucou o Instagram, o Facebook, já viu onde ele mora, qual carro ele tá andando, onde ele frequenta, faz uma pesquisa e traz pra gente, e a gente junta isso no processo e a gente geralmente consegue, né? Eu sempre fundamento quando é autônomo assim, na teoria da aparência, como a doutora falou, e as redes sociais é um prato cheio. Teve um caso que eu tive problema com o genitor, porque o Instagram dele era um prato cheio. E aberto. Inocência. Mas a genitora é Cheio de bloqueada. viagem, É bem assim. bloqueado, mas eu poderia... tinha lá aqueles destaques de cada país que Nova viajou. York. Sim. Só assim, pousando Já te deu separadinho ainda cada tudo viagem. mastigado. Pô, cara, carrão importado, botei o valor do carro e tal. Rapaz, o cara ficou com ódio. Eles Você botou ficam foto bravos, minha, eles ficam bravos. Sim, eles não gostam que a gente coloque as fotos. mas assim, é só para mostrar que, de fato, você demonstra uma capacidade financeira que pode até não ser real, mas é o que você demonstra. E o que vale é o que você está demonstrando. Se você está demonstrando que você pode ter viajando para esses lugares, você pode pagar uma pensão mais justa conforme está sendo solicitado aqui. Até porque, e aí é um tema que eu sempre alego nessas questões, eu vinculo a teoria da aparência com a quebra do sigilo bancário, para justificar uma coisa ou outra. Sim. Porque a genitora, no caso, o autor, né, a criança, é sempre a parte a parte hipossuficiente numa ação de alimentos. Não tem como a gente fazer prova. E aí vem a chamada prova diabólica. Você não tem como a gente provar que o cara tem uma condição financeira se a gente não conseguir isso através do sigilo bancário. Então a gente amarra tudo isso para conseguir no final. E no final, Sim, a gente no final consegue. dá certo. No No final dá certo. O que a gente comentou mais cedo, né? Não tem a carteira assinada, que ficaria muito mais fácil, já tem um vínculo ali, uma coisa formalizada. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas consegue. Mas a gente consegue, no final a gente Então, consegue. assim, não desiste não, né? Porque o cara é autônomo. Que não tem como. Ainda joga aquela pressão, eu sou autônomo, vou pagar só tanto pra você. Sim. Só vou pagar 20% do salário mínimo. Não, Esse isso é não o discurso, acontece. né? Eu faço esse autônomo, não quer dizer que você vai pagar só em cima do salário mínimo. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Sim. Não é porque você é autônomo que você vai ser só em cima do salário mínimo 20% ou 30%. Enfim, a capacidade vai ter que ser analisada. Vai ter que ser analisado. Gente, o nosso horário está aí já chegando ao fim. Eu quero dizer que o bate-papo foi muito legal. Falei que a hora ia passar rápido. Quero agradecer a presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Dizer que as portas estão abertas para poder voltar. Certamente ano que vem vai ter outros temas. Vai ser um prazer ter vocês aqui de volta de novo. Quero que vocês deixem aí uma palavra para a gente e para quem está nos assistindo aí, que vai nos ouvir. Eu agradeço muito o convite de vocês. A gente estava aguardando esse podcast, foi um podcast que a gente veio enrolando, né, por motivos pessoais, a gente não conseguiu adequar a agenda, mas eu acho o tema da pensão alimentícia um tema muito importante, porque até passou há pouco tempo numa novela, a pensão, ela não é um favor, ela é uma obrigação. Então, falar sobre isso, é sempre bom estar falando sobre isso, falar sobre isso nunca é demais. Então, que venha outras oportunidades para ser abordado isso novamente, para ser abordado novos assuntos, né, na atualidade, que tudo vai mudando, o direito vai mudando. E é isso, agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês. Quero agradecer também o convite, dizer que a gente também está disponível, a gente pode vir conversar sobre outros assuntos. E o recado, eu acho que seria no sentido de
até para os colegas advogados, não generalizar o direito de família. A gente tem as individualidades de cada caso e elas têm que ser respeitadas. A gente está lidando com relações afetivas, no íntimo das pessoas. A gente tem esse cuidado, esse olhar, essa humanidade de entender que aquilo dali pode mexer com o futuro das pessoas, né? Pode desestruturar uma família. Então, ter esse cuidado na hora de intermediar as ações. Eu estendo aqui os agradecimentos feitos pelo Dr. Saulo. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Com certeza nós teremos outras oportunidades. Apesar desse ano a gente estar antecipando o recesso do podcast, que o trabalho continua. Tá? Falta pouco. Eu tenho certeza também que o pessoal de casa que achou que já sabia de tudo sobre pensão alimentícia tá saindo daqui sabendo um pouquinho mais. Não é isso, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.